E Deus vai falando através dos profetas que ia enviar aquele que ia justificar, salvar, libertar o povo através do seu sacrifício. Aí chega Abraão também ali revela o cordeiro que foi morto em lugar de Isaac. Era um cordeiro. Passa-se o tempo, quando o povo é liberto, Moisés profetiza dizendo que Deus ia levantar um maior do que ele, que ia guiar o povo. Os profetas foram revelando. Isaías principalmente foi um dos profetas que mais falou em Jesus. Falou da virgem, que o Deus daria um sinal, e a virgem conceberia, daria um filho, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele vai falando e revelando que ele havia de vir. No capítulo 53 ele revela ele sendo levado ao matadouro, como um cordeiro mudo ao matadouro. E aí Deus vai revelando, e chega um tempo em que Jesus é revelado a Maria. O anjo aparece e diz: Maria, agraciada, escolhida de Deus, tem uma boa nova para ti, tem uma notícia do céu. Tu vai conceber e vai dar à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, o Salvador. Ele salvará o povo. E Maria diz: como isso vai acontecer? Ele disse: Maria, isso vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo, que vai ser gerado em ti esse menino. E Deus sai revelando. Jesus nasce, Jesus cresce, começa o seu ministério, e ele vai ao Rio Jordão se batizar. Glória a Deus, aleluia. Chegando no Rio Jordão, quando ele se aproxima, João pregava: arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos de arrependimento. E quando João olha, Jesus vem chegando. João para, os seus olhos vão em direção a Jesus, e João dá um grito. Jesus diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima, e João diz: eu vos batizo com água. É revelação de Deus, ninguém tinha falado nisso ainda. Mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A primeira vez que se fala em batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E Jesus vai se aproximando dele, e ele diz assim: eu não posso te batizar, eu preciso, é eu que preciso. E Jesus disse: João, para que se cumpra a Escritura, deixa que tudo aconteça como está escrito. Porque João disse que não era digno de batizá-lo, porque era o Senhor, era o Salvador, e João era primo de Jesus, era parente. E quando Jesus se aproxima, João pega Jesus e leva ao batismo nas águas. E quando Jesus mergulha, a Bíblia diz que quando ele levanta, uma pombinha em forma corpórea está sobre a cabeça de Jesus, e o céu se abre, e a voz do céu Deus fala e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E João vê a revelação de Deus ali, o Pai, o Espírito Santo em forma de pombinha, e o próprio Cristo está na água sendo ali batizado. Aleluia, glória a Deus. Jesus começa o seu ministério, é conduzido ao deserto, e no deserto ele passa 40 dias e 40 noites se preparando para o que enfrentar, para o seu início de ministério.
Cumprindo-se o seu ministério, Jesus prega, ganha vidas, liberta pessoas, ressuscita mortos, faz todos os milagres. E João diz que o que foi escrito foi para que nós crêssemos, mas se fosse escrever tudo o que ele fez, nem o mundo podia conter. E quando chega o momento da sua crucificação, a Páscoa se aproxima. Jesus, a Bíblia diz, que chama os seus discípulos e diz: vão preparar a Páscoa. Mas aonde vão? Vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, e ele vos dirá o que fazer. E eles vão e encontram esse homem. Glória a Deus. E esses homens conduzem os discípulos ao lugar onde ele preparou tudo. Com certeza Deus já tinha falado àquele homem que esse encontro ia acontecer. E eles vão, e Jesus entra naquela casa onde os discípulos tinham preparado tudo. E a Bíblia diz que Jesus faz diferente. A Páscoa era celebrada com cordeiro, ervas amargas, pão asmo. E Jesus agora com o discípulo, na hora de servir, ele olha para o discípulo e diz assim: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Jesus já estava ali em tom de despedida, porque era a última Páscoa que Jesus ia estar ali com os discípulos celebrando. Ele sabia, a sua morte estava próxima. E quando Jesus está com o discípulo para servir, ele já não apresenta cordeiro. Jesus pega o pão e diz: esse pão agora passa a ser meu corpo. Todas as vezes que comer esse pão, em memória de mim. Aleluia. Ele apresenta o pão. Depois Jesus apresenta o cálice e diz: esse cálice é o meu sangue da nova aliança, que vai ser derramado por vós. E o discípulo fica sem entender o que Jesus quer dizer, porque a Páscoa era diferente, era o cordeiro. Mas como oferecer o cordeiro se ele mesmo era o cordeiro que João viu que estava ali para ser morto por todos nós? E quando Jesus é preso em Getsemane, Jesus não se aperreia, não se desespera, porque ele já tinha preparado tudo, já tinha orado, Deus já tinha lhe mostrado tudo o que ia acontecer. Ele fica simplesmente quieto. Levam Jesus, apresenta a Pilatos, jogam Jesus para Pilatos, para Herodes, ficaram jogando Jesus, passou a madrugada toda nesse vai e vem. Pilatos interroga Jesus dizendo: diga qual é o teu reino, que se eu quiser eu tenho poder para te soltar. Jesus disse: o poder que tu tem foi dado do céu. Se eu quisesse, se o meu reino fosse daqui, eu clamava e vinha legião de anjos para me defender, porque o meu reino é do céu, não é daqui. Jesus disse a ele: faça o que você tem que fazer, porque você está aqui para isso. Era isso que ele queria dizer. E a Bíblia diz: Pilatos não encontra nenhuma culpa em Jesus. Ninguém encontrava, porque ele era inocente. Mas assim mesmo, Pilatos, quando pergunta o povo: a quem soltais, Barrabás ou Jesus? O povo grita: Barrabás. Crucifica Jesus. E Pilatos lava suas mãos. Estava dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. E a Bíblia diz, no versículo 19, do capítulo 19, que Pilatos escreve: Jesus, Rei dos Judeus, em grego, em latim, para que todos entendessem o que ele tinha escrevido. E as pessoas lá, os judeus, disseram: não,
Não bote esse título, porque não pode ser assim. Ele não é o rei dos judeus. E Pilato disse: o que eu escrevi, escrevi. Fica como está. E a Bíblia diz que eles crucificam Jesus no meio de dois malfeitores. E chegando à tarde, aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus já está entregando ali a sua vida. Ele está entregando o seu espírito. Jesus inclina sua cabeça e morre. Ele diz: está consumado, está feito. Se cumpre agora as escrituras. E ele morre. Levam Jesus, porque a Páscoa estava ali, a festa estava ali, e os judeus não queriam que nada atrapalhasse. Estava chegando o sábado, que para eles era o dia principal da santificação. Tiraram Jesus e levaram para sepultar. A Bíblia diz que ao terceiro dia, capítulo 20, versículo 19: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam, tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Os discípulos ali receberam ânimo, coragem, depois de receber aquele sopro de Jesus. Eles estavam ainda na dúvida, com medo, se era mesmo Jesus, mas as credenciais mostravam quem ele era. Ele disse: eis aqui as minhas mãos, eis aqui o meu lado, onde foi transpassado. Não é outro, sou eu mesmo. E eu não sou um espírito, eu sou de carne. Estou aqui com vocês. Bota aí o peixe, comeu pão. E mostrou para todos que ele era o mesmo que tinha sido crucificado. Glória a Deus. E Jesus, tendo ressuscitado, ele estava dando a garantia ao discípulo, como ele disse antes de morrer: eu vou ser entregue aos pecadores, mas ao terceiro dia hei de ressuscitar. Ele estava dizendo: o que eu disse eu cumpri. Todas as palavras que eu disse eu cumpri. Glória a Deus. E hoje, essa semana, o povo começa a comemorar a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, pular sobre. E as pessoas comemoram como que hoje é a semana mais especial da terra. As pessoas pecam, e quando chega hoje diz: sexta-feira da paixão. Ninguém pode brigar, que eu aprendi isso na minha casa com meus pais. Ninguém pode falar palavrão, tem que ficar em jejum até meio-dia. Ninguém pode comer carne. Todo mundo, quem bebia, ninguém bebe. Todo mundo é santo, porque a semana é santa. Então era comemorado desta forma. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia mostra que não existe nenhum dia amaldiçoado. Toda semana, todo dia, todo mês, toda hora, todo segundo é santo, porque Deus abençoou todos os dias. Aleluia, então, glória a Deus. A pessoa guardar um dia ou uma semana, e depois que passar a semana, começar a pecar tudo de novo, fazer tudo de novo do jeito que fazia no passado. A Bíblia ensina que devemos nos santificar todos os dias,
Todos os dias devemos nos arrepender. Todos os dias devemos pedir perdão. Todos os dias devemos vigiar e se policiar para não pecar. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e disse: todo o poder foi-me dado no céu e na terra, e eu estou vivo para todos sempre. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Então a semana não é santa, é o ano todo. Todo ano, todo dia, todo mês, toda hora, ela é abençoada e santo, porque Deus fez os dias e Deus terminou de criar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus viu que era bom e Deus abençoou. Então, independente, até porque a sexta-feira da paixão, como falam, ela sempre muda, nunca é a mesma sexta-feira. E ninguém na terra sabe qual foi a sexta-feira que Jesus morreu. Sabemos que foi a sexta-feira, porque a Bíblia diz que ao primeiro dia da semana ele chegou, ressuscitou, que era o domingo. Então muita gente, por não ter conhecimento de Deus, da sua palavra, e são ensinados, enganados por pessoas que dizem ser os homens que têm a palavra de Deus, ensinam as pessoas de forma errada. Sexta-feira da paixão, por quê? Sexta-feira do amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é da paixão, é do amor de Deus, porque foi através da morte de Cristo que ele revelou o seu grande amor, porque a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então ele revela o seu grande amor na vida de um pobre pecador, através da entrega, do sacrifício voluntário de Cristo, que foi porque ele quis morrer por nós, porque a hora que ele quisesse, como alguém disse, tu é o Filho de Deus, porque não sai da cruz, salvasse os outros e não salva a ti mesmo. Ele tinha esse poder, mas ele foi obediente ao Pai, ele obedeceu, e a Bíblia diz até a morte, e morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. Substituindo, assumindo a minha e a sua culpa, para estarmos aqui hoje. Glória foi preciso que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado na terra. Oh, glória, aleluia. No chão, nas ruas de Jerusalém, Jesus saiu deixando rastro de sangue. Glória a Deus. Aleluia, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, todo dia para nós é santo, toda semana é santa, todo mês é santo, todo ano é santo. E quando nós sairmos daqui, vamos viver na eternidade com o Santo dos Santos. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Na eternidade estaremos com Ele, olho a olho, face a face. Estaremos ali vendo o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Glória a Deus. E aí, o costume do povo é: não come carne, come peixe. Onde se viu que o peixe não é carne? Então, tinha que comer só a espinha. Se o peixe também é carne, Oh, meu Pai. carne vermelha e carne branca, Aí come não peixe não. Minha avó tem uma história que uma pessoa foi comer carne nesse dia, e aí quando foi comer carne, quando botou lá, a carne virou sangue. Era um terror. Ninguém come carne. Aí ficava aquele medo, Aí Paulo disse: comeis de tudo que se vende no açougue.
Já pensou você não ter o dinheiro para comprar o peixe e ter a carne e comer puro? Não é? E o ovo, o que dizer do ovo, né? Nem é carne, nem é peixe. E agora? Nem é galinha. E agora? Então as pessoas manipulam a mente do povo, ensinando o que não é real. Enganam as pessoas com suas tradições. Quando você vê na Bíblia, você não encontra nada disso. Qual é a restrição que a Bíblia mostra? Vai para Atos 15, quando os apóstolos se reuniram para saber o que fazer com os gentios, com o povo pagão que estava se convertendo. Os apóstolos se reúnem e dizem assim: olha, avisa lá eles que se abstenha da carne sufocada, não coma carne sufocada, nem sangue, nem a prostituição, só isso. Fora isso, eles são livres para servir a Deus, porque eles não podem fazer isso, coisa sacrificada ao ídolo, sangue, carne sufocada, prostituição, não. Mas as demais coisas, eles têm liberdade para servir a Deus. Mas criaram aos séculos, foram criando coisa para o povo, sacrifício, mais sacrifício, para o povo ter medo, que hoje dizem que quem tem autoridade maior é a igreja tal. Ela está acima da Bíblia, porque ela foi antes da Bíblia. Aí eu digo, onde estão esses cegos sem juízo na cabeça, que antes de tudo existir, João revela: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra já existia antes de tudo. E a Bíblia diz que no Gênesis Deus revela toda a ação de Deus de criação, através da sua palavra, é revelado ali. Antes de qualquer igreja existir, a palavra já existia. Então não tem homem na terra que esteja acima da palavra, porque Paulo diz a Timóteo: a palavra de Deus, a Santa Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não há igreja na terra que tenha a detenção, a autoridade, o poder de dizer: nós estamos acima da Bíblia. Quando alguém diz assim, é porque ele é cego, ele não tem juízo na cabeça. Essa igreja está aprofundada em pecado, porque ela não respeita a palavra de Deus, que está acima de tudo e de todos. Ninguém pode estar acima da autoridade, porque foi o próprio Deus que escreveu. Quando Moisés recebe o mandamento, a primeira pessoa que recebe esses mandamentos foi Moisés. E quem escreveu, a Bíblia diz, foi a mão de Deus para Moisés. Depois Moisés chama o resto do povo, fez lá o bezerro de ouro, e Moisés quebra aquelas pedras. Mas depois Deus manda Moisés escrever tudo de novo. Por isso que é chamado a lei de Moisés ou a lei de Deus. Então não tem como a gente se confundir, a não ser que não conheça a Escritura. Por isso que é importante ler a Bíblia e conhecer a história e o autor da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo de Deus, que soprava, impulsionava, inspirava os discípulos, os profetas, os reis, sacerdotes a escrever tudo, inclusive mostrando seus erros, seus pecados, suas falhas, suas também glórias, vitória que Deus lhe deu, todos os seus fracassos e vitória também. Se a Bíblia fosse escrita pelo homem, ela ia mostrar só a sua glória, só o seu poder, só a sua autoridade, só os melhores momentos. Mas Deus disse: não, aqui ninguém esconde nada, aqui vai aparecer tudo. Quem o homem é, o que ele faz e como ele faz. E quem sou eu? Porque Deus revela assim. Glória a Deus. Então, por esse motivo, as pessoas ensinam errado, né? Aí as pessoas fazem as coisas erradas. Aí deixaram, foram abrindo brecha. E ninguém agora pode beber. Aí depois disse: não, pode beber o vinho, porque o vinho está na Bíblia. Aí os caras começaram a beber vinho. E o pior é que o vinho embriaga mais do que certas bebidas. E o pior é que a ressaca dele é dobrada.
A pessoa bebe, fica mole, mais beba ainda, porque o bicho ele é doce, e depois vai embriagando, porque quanto mais doce, pior fica. E depois fica bambo, bebo, caído, jogado. Eu conheço pessoas que na época que a gente andava, precisava comprar aqueles garrafão. Vinho pó, daí tinha desse que virava assim uma vez só. E aí os camaradas enchiam a cara. Aí dizia assim, pode tomar só um copinho. Cadê tomar um copinho? O cara virava era um garrafão. Ficava tudo doido para beber. Um dia de restrição para quem é viciado, para quem gosta de beber. E aí tudo muda, né? Mas o povo agora está entendendo, porque a Bíblia Sagrada está em todo mundo, seja por rádio, seja por televisão, seja pela internet, por aplicativo, está chegando em todo mundo, e Jesus está dando sinais que Ele vem. Oh, glória! Ele vem de encontro. Aleluia, glória a Deus. Igreja. E quem for santo, se santifique mais. Quem for santo, se santifique mais. Glória a Jesus. E nós precisamos estar prontos para esse encontro, porque Ele conhece o teu e o meu coração, e sonda e sabe quem somos nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Ele foi para a cruz, na sexta-feira Ele morreu, tiraram, sepultaram Jesus, e no domingo, primeiro dia da semana, Ele aparece, se revela e mostra que Ele está vivo e está com toda a autoridade e poder para dar aos seus discípulos, e diz a eles, vão para Jerusalém, fiquem lá 10 dias aguardando, e eles ficam. E no dia de Pentecostes, que era a festa da colheita, onde o povo ia agradecer pelo que tinha recardado, que tinha colhido, seja da oliveira, seja o trigo, seja a farinha, seja tudo que eles plantaram, eles iam agradecer na festa do Pentecostes da colheita. E ali Deus derrama o seu Espírito Santo, se cumprindo o que Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles foram cheios do Espírito Santo, e Deus confirmando, Pedro prega a palavra de Deus, Pedro prega a palavra com autoridade, e a Bíblia diz que quase ou mais de 3.000 almas se converte ali, para provar que a colheita foi grande. As almas agora estavam conhecendo e entendendo o chamado de Deus. Diga amém. Nós